Então, como eu já tinha falado, quem vai fazer nosso estudo sobre lei de amor é o Tiago Freitas, companheiro trabalhador da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Tá bem? Bem. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que retornamos a esta casa e agradecemos primeiramente a sublime oportunidade de refletirmos o Evangelho do Cristo. E que Jesus, esse nobre nazareno nesta noite, possa nos conceder reflexões de paz e de esperança. E que os benfeitores desta casa nos guarde na santa paz. É muito oportuno analisarmos o tema da noite, porque ele é imprescindível para a construção de nossa felicidade. Embora todos nós almejamos um pouco mais de esperança, harmonia, alegria de viver, mas não conseguimos entender ainda como conquistar esses parâmetros. E Allan Kardec facilitou esse caminho. Ele nos trouxe a doutrina espírita observando as comunicações com os espíritos. E os nobres companheiros espirituais, ao longo da codificação kardeciana, vão nos propor uma série de análises em torno do amor. Mas antes de mergulhar em torno desse sentimento, eles vão nos ampliando um objetivo claro de nossa existência. Por que devemos amar? Por que devemos perdoar? Qual seria o maior benefício em torno desse sentimento? Primeiramente, Allan Kardec vai analisar os objetivos centrais da vida. Nós nascemos para evoluir. Todos nós. E somente vinculado aos órgãos físicos, teremos condições de evoluir. Os órgãos físicos facilitam para nós essa ebulição desses sentimentos, esse despertar desses sentimentos. Então todos nós reencarnamos para aprender a amar. E esse verbo se encontra em nosso íntimo como uma grande necessidade. Uma necessidade de compreender o outro. Uma necessidade de compreender o contexto em que nós vivemos. Uma grande necessidade de compreender a nossa vida. Compreender a divindade, compreender o contexto em que nós vivemos. Então, quando nós retornamos ao corpo físico, nós temos esse objetivo primordial de desenvolver a nossa intelectualidade. Mas a nossa intelectualidade não nos garante a nossa felicidade futura. A nossa moralidade garante um estado de plenitude. Quando pensamos nesse sentimento, no desenvolvimento do amor,
que ele é essa força motriz do universo, nós precisamos pensar na vida futura. Todas as promessas de Jesus Cristo se encontram na vida futura. Então nós nascemos para aprender a amar, aprendemos para desenvolver esses sentimentos, para colher na vida futura. A nossa colheita será no porvir. Mas na grande maioria das vezes, como afirma o Espírito Emmanuel, nós queremos um imediatismo das nossas sensações. É preciso, nesse contexto, despertar um valor espiritual. Emmanuel também vai nos afirmar que o espírito deve ser cultivado como um campo. Para que a gente possa encontrar essa plenitude que nós almejamos no nosso mundo de fora, que não nos traz uma paz verdadeira no nosso mundo interior, será preciso cultivar o nosso mundo interno. Por isso a leitura inicial muito oportuna, entre outras mensagens também dos Espíritos. O amor nasce no âmago do nosso ser, numa conexão com Deus, no desenvolvimento de nossa espiritualidade. Mas para desenvolver a nossa espiritualidade, é preciso de antemão sensibilizar o nosso coração. E esse trabalho muito claro, Allan Kardec foi mergulhando em um livro dos Espíritos para nos fazer despertar e aflorar essa sensibilidade. Porque ela nasce no nosso interior. Ninguém pode nos oferecer. O amor, como afirma André Luiz, em uma frase célebre, o amor é a força do universo que é capaz de mudar nosso destino. Que frase tão oportuna de André Luiz. Porque se Allan Kardec nos faz desacortinar este mundo, e os Espíritos vêm nos orientar que somente aproximando-nos do amor, do perdão, da nossa pacificação interior, poderemos estar felizes? Como então ignorar essas realidades do Espírito? Como perder tanto tempo com frivolidades? No nosso mundo material, como afirmam os benfeitores amigos, potencializamos demais o nosso mundo de fora. Queremos um corpo esbelto, queremos coisas, sentimentalizamos as coisas, e por essa razão nós vamos fragilizando o nosso mundo interno, nos escravizando às sensações do mundo físico que irão ficar. Emmanuel também vai nos afirmar, na página introdutória do livro Vinha de Luz, que é preciso nos entendear dessas substâncias do mundo externo, da ansiedade, da frivolidade, da impaciência, da raiva, do rancor, da mágoa, para que a gente possa se abrir. Porque o universo ele é regido por essa lei de amor. Deus é amor na afirmativa das Escrituras Sagradas. E se Deus é amor, nós renascemos para nos aproximarmos dele. E Allan Kardec vai trabalhando claramente dentro dessa lógica para nos fazer pensar. Porque vale a pena amar. Mas amar sobre um outro contexto. Não o amor que o mundo material vem a nos oferecer. Dentro dos padrões de condutas das nossas classes sociais.
O Espírito Lázaro vai nos dizer, não esse amor vulgar. É um outro tipo de amor. É um amor que preenche a nossa alma. É um amor que nos dá paz de consciência. É um amor que nos dá serenidade nas nossas decisões. É um amor que faz compreender a razão pelo qual vivemos e principalmente, de uma forma muito clara, a razão pelo qual escolhemos viver com aqueles mais próximos de nós. Na questão 621, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos aonde está escrita a lei de Deus. É uma pergunta muito clara, repetitiva, que nós já conhecemos em nossa consciência. Mas, na questão 621, letra A, Allan Kardec também vai perguntar aos espíritos por que essa necessidade de esclarecer essas leis. Porque ao longo do tempo nós esquecemos. Seria preciso relembrar. Ao longo do tempo também, nessa estadia material, pelas nossas sensações e pelos nossos valores, nós entorpecemos as nossas consciências. E por isso também nós sofremos. Na questão 625, os benfeitores amigos vão responder a Allan Kardec um modelo absoluto de conduta, que também nós sabemos. E os amigos espirituais são unânimes em nos dizer que Jesus Cristo é esse modelo em absoluto para a humanidade. O nosso patamar de referência maior. E ao longo das nossas experiências, nós nos distanciamos dessa referência. E Allan Kardec, trabalhando sobre esse ponto, também vai nos tocar na questão 648 do Livro dos Espíritos. Porque ele vai caminhando lentamente, com muita seriedade, com muita serenidade, para que no ponto lógico a gente pudesse entender de fato que esse sentimento é o único caminho que deveremos apostar. E aí, na questão 648, Allan Kardec pergunta aos espíritos se poderia, então, seguirmos em 10 leis, com referência a Moisés. As 10 leis morais que se encontram em O Livro dos Espíritos têm uma referência nos 10 mandamentos de Moisés. Lei de destruição, lei do trabalho, lei de reprodução. Mas os amigos espirituais vão nos dizer um trecho muito oportuno para finalizar a resposta. Em absoluto, as outras leis nós poderemos ignorar, mas devemos fixar para a conquista de nossa felicidade, de nossa plenitude interior, apenas a lei de justiça, amor e caridade. Todos os nossos atos, todas as nossas escolhas, deveríamos ter um olhar em torno dessa lei de justiça, amor e caridade. E nós nos perguntamos, ao longo da nossa prática espírita, ao longo das nossas escolhas e das nossas decisões, nós não nos referenciamos nessas leis que regem o universo. As nossas escolhas ainda se encontram num patamar de impulsividade. É bem interessante, porque os benfeitores amigos também vão trabalhar uma forma muito didática para que a gente possa vencer o empecilho que nós temos para começarmos a sentir essas doces vibrações de paz, harmonia e plenitude gerada por esse sentimento. O nosso maior entrave
é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O nosso orgulho, o nosso egoísmo é a grande barreira para sentirmos todas as vibrações oriundas desse sentimento. E aí nós vamos perceber o quanto que é oportuno analisarmos a referência que os benfeitores nos dizem em torno desse objetivo central que é a nossa existência. Porque, de fato, nós reencarnamos para desenvolver esse sentimento. Nós reencarnamos para progredir. Ora, se os amigos espirituais estão desenvolvendo uma série de questões para que a minha vida possa se tornar melhor, eu preciso me indagar, de fato, o quanto eu tenho adotado da moral cristã em torno das minhas atitudes, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Nós nos esquecemos disso. Nós entramos muitas vezes em um processo mórbido. O que o Espírito Emmanuel vai nos alertar em diversas mensagens. A dinâmica do amor, ela é enérgica, ela é ativa, ela é dinâmica. Para aquele que escolhe amar verdadeiramente, ele melhora a sua existência e a existência daquele que está mais próximo dele. Ele torna a vida do outro muito melhor, tornando também a sua vida melhor, modificando as suas estruturas psíquicas, físicas, moleculares, celulares, sendo uma pessoa de bem. Porque o nosso maior projeto é tornar-nos essa pessoa de bem. Vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo vai separar um capítulo inteiro a destrinchar esse estereótipo espiritual que nós deveríamos buscar. Tanto que ele separa o homem de bem dos bons espíritas, nos colocando primeiramente o projeto que é nos tornarmos pessoas melhores a todo instante. E nessas reflexões que o Espírito Emmanuel vai nos fazer referência, é preciso então vincularmos a prática da moral cristã a todos os nossos instantes. E um início que o Espírito Emmanuel nos diz, primeiramente, é o círculo da nossa oração. A oração e a nossa ligação em prece é o primeiro estágio em que nós fazemos para adestrar os nossos instintos inferiores. Porque o orgulho e o egoísmo fazem parte de nós. Eles são os nossos instintos ingênuos que irão nos favorecer ao crescimento do sentimento do amor. Mas para isso, nós precisamos entendê-los, compreendê-los de forma que os espíritos amigos irão muito bem delinear no Evangelho segundo o Espiritismo. Se os nossos orgulho, o nosso egoísmo é o nosso maior entrave, segundo o próprio Emmanuel, é para com eles que nós devemos concentrar todos os nossos esforços para trabalhá-los. E é por essa razão que nós vamos perceber que quando Allan Kardec vai destrinchando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que nos fala das aflições, vai nos direcionar automaticamente a nos fazer a referência dos nossos sofrimentos em torno do nosso estágio atual. Porque nós sofremos pelo nosso orgulho. Na grande maioria das vezes nós temos algo que nos impede esse aflorar desse sentimento chamado amor, que é o nosso excesso de nossa personalidade. Nós deixamos de alimentar a nossa sensibilidade para alimentar o nosso ego, para alimentar o nosso orgulho. Nós nos melindramos pelas pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que o orgulho e o egoísmo vão se instalando ao ponto de se fazer rotina diária em nossa existência. Nós nos irritamos pelas pequenas coisas, é o orgulho. Nós sofremos pelo nosso excesso pelo qual o outro fala e nós nos magoamos, é o nosso orgulho.
Nós temos sofrimento em torno de nossas finanças. É o nosso orgulho. Os amigos espirituais vão trabalhando sobre esse ponto para que a gente possa ter uma noção muito clara aonde nós devemos agir. No entanto, ainda nós estamos fazendo a nossa transferência em torno daqueles que convivem com a gente. Então, o problema que eu tenho é o país aonde eu vivo. O problema que eu tenho é a minha sogra. O problema que eu tenho é o meu filho, é o meu sogro, é o meu esposo. E, na verdade, o problema somos nós. Porque na própria referência de André Luiz, o amor é essa força que altera o nosso destino. Não existe efeito sem causa. A nossa vida atual é uma herança de nossas diversas existências. Nessas diversas existências que nós tivemos, nós angariamos um fruto dos nossos relacionamentos afetivos que nós temos. O próprio mundo material nos leva também às pessoas que nós temos necessidade de desenvolver esse sentimento. Então nós devemos tirar de nossa linha racional a parte ilusória da nossa existência. Ou seja, nós casamos, não casamos por amor. Nós casamos para desenvolver o amor. É diferente. Nós acolhemos um filho também da mesma forma para desenvolver esse sentimento. Emmanuel também vai nos afirmar isso no livro Estude Viva, que o nosso grande projeto é atingir uma fraternidade universal. E quando nós falamos de fraternidade universal, é conseguir reconhecer o nosso irmão que está na rua, ou do outro lado do país, como alguém da nossa própria família. No entanto, nós não conseguimos reconhecer aqueles que estão na nossa própria família como irmãos. Porque o projeto é esse. O projeto é desenvolver dentro dessa pauta esses sentimentos que nós não temos. Nós não somos pessoas pacientes. Nós não somos pessoas amorosas. Nós não somos pessoas esperançosas. Se assim fosse, nós não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações. É por isso que Allan Kardec vai demorar 11 capítulos para nos tocar num ponto relativo como nós devemos amar. Antes, ele vai trabalhar o nosso raciocínio. Tanto que Santo Agostinho vai nos dizer a característica daqueles que renascem na terra. Qual a característica daqueles que renascem na terra? Enfermos. A terra ela é considerada como um hospital. E só mandamos para o hospital aqueles que estão doentes. Oferecendo, é claro, nas casas diversas dos hospitais, o remédio necessário para encontrar a cura. A terra também, ela é comparada a uma prisão. Só manda para a prisão quem tem dívida com a lei. Então, Allan Kardec vai nos trabalhando esse ponto para que a gente possa ter uma clareza acerca do nosso grande desafio que nós temos. Porque, segundo Emmanuel, para desenvolvermos essa fraternidade universal, nós não somos fraternos. Então, nós precisamos desenvolver. Porque nós somos espíritos em evolução para atingir essa evolução máxima. No entanto, afirma Emmanuel, enquanto não atingirmos essa fraternidade universal, ou seja, reconhecer o outro de uma forma a amá-lo, nós iremos estagiar em núcleos diversos, de encarnação a encarnação, de experiência em experiência, de aprendizado em aprendizado. E o nosso trabalho estará ligado, e poderemos assim chamar, como afirma o Espírito Emmanuel, através daqueles em que nós chamamos de esposo,
Eu até fiquei um pouco chateado com o Espírito Emmanuel, porque ele começa com esposo. Então o problema é o homem mesmo. E depois ele coloca esposa. E aí ele vai continuar: sogra, sogro, companheiros. E a nossa família é assim. Dessa forma, para que a gente possa entender primeiramente esse grande projeto que é a fraternidade universal, que é esse objetivo máximo, assim como Jesus nos colocou como base. Jesus amou absolutamente todos. E a ciência vai nos comprovar o quanto é importante amar. Podemos esquecer a filosofia, a religião e apenas olhar pelo mundo material. Se olharmos a nossa estrutura biológica, celular, os nossos sistemas nervosos, todo o equipamento humano, aquele que ama é mais saudável. Aquele que é otimista adoece menos. Aquele que perdoa se livra de energias deletérias, é mais feliz. A ciência vem comprovando para a gente algo muito importante. Em nos dizer claramente, segundo os cientistas, que o nosso cérebro ele é capaz de automaticamente derramar na nossa corrente sanguínea os hormônios de felicidade que nós buscamos nas sensações do mundo lá fora. E sabe como, senhores? Amando. O nosso próprio corpo libera esses hormônios que nós buscamos no medicamento, quando nós estamos com tristeza, depressão, etc. De uma forma natural. Quando nós escolhemos amar. Mas de que forma amar? Porque eu me recordo do benfeitor José Grosso, semana passada mesmo, em nossa reunião pública na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, nos falava sobre os perfis de amor. E José Grosso, ele é muito engraçado para quem conhece. A espiritualidade fala de uma forma muito benevolente. E ele dizia assim: formas de amor. Não seja o amor cebola, que faça o outro chorar. Nós dizemos para o outro assim: eu te amo, mas o pau quebra em casa. Não seja o amor giló. Imaginemos o amor giló, que leva a amargura na vida do outro. Nós dizemos nos nossos círculos sociais, entre amigos, eu te amo. Difundimos isso no Facebook com as nossas selfies sorrindo. Mas dentro de casa nós estamos levando a amargura ao outro. Não seja o amor bijuteria, que quer comprar o outro com roupas, celulares, joias. Qual a nossa ideia verdadeiramente de amor? Então os benfeitores amigos nos colocam para pensar, porque na nossa vida de hoje, o amor é aquele que faz a minha vontade, é aquele que atende os meus desejos, é aquele que me serve. No entanto, o amor, segundo os padrões de Jesus, é aquele que mais serve o outro. É algo muito diferente. É aquele que perdoa constantemente, ao ponto de levar o amor aos inimigos. É algo ainda tão difícil para entendermos, mas é preciso começar a sentir. É preciso trabalhar esses dois lados, da razão e o nosso sentimento, encontrar um equilíbrio para que a gente possa sentir um pouco melhor. Porque por mais que nós mergulhamos na casa espírita, por mais que nós frequentamos grupo de estudo, mas se nós não nos modificarmos interiormente para sentir e aflorar esse sentimento, nós não seremos felizes. Então é preciso analisarmos de um ponto muito prático, porque Allan Kardec é assim. É preciso nos indagar qual o tipo de vida me aguarda ao partir, porque o projeto é colher tudo aquilo que eu construí enquanto eu estiver aqui neste mundo.
mas eu quero viver o momento. Jesus veio ao mundo, nos preparou para a eternidade. Enquanto nós viemos ao mundo para compreender a vida, para também colher esses valores na eternidade. Então começa a valer a pena um aspecto muito claro. Vale a pena amar com renúncia. Meu Deus, amar com renúncia. Vale a pena perdoar. Porque nós temos um universo que nos aguarda. A Joana de Ângeles também nos diz numa frase muito clara, numa frase: quem ama, liberta-se. Quem não ama, escraviza-se. No entanto, nós nos sentimos escravos de algumas coisas. É preciso então se libertar. E quando nós falamos que a mensagem do Cristo é essa mensagem dinâmica, é preciso nos perceber o quanto realmente nós estamos amando. Mas nós não estamos acostumados a isso. E nós precisamos desenvolver essa realidade. Porque senão nós iremos passar 10, 20, 30 anos na casa espírita. Mas o quanto eu tornei a minha vida melhor? O quanto eu tornei a vida do outro que está mais próximo de mim melhor? Porque a mensagem do Cristo como amor, ele veio e tornou a vida do outro melhor. Cabe-me, como cristão, analisar a minha própria vida. Porque a tarefa ela é íntima. Por mais que Jesus Cristo deseja me oferecer tudo aquilo que Ele tem, verdadeiramente Ele tem. Nós sentimos isso. Mas é preciso perdurar com esse sentimento, como afirma Emmanuel, cultivando o nosso espírito como um campo. Mas não cultivando a vida do outro. A vida do outro nós oferecemos o fruto que nós cultivamos ao longo do tempo. Oferecendo um melhor sorriso, porque as pessoas nos observam. Nós temos uma multidão de testemunhas que nos acompanham, não tenhamos dúvida disso. E para que a gente possa permutar laços saudáveis espirituais, é preciso modificar o nosso padrão. Emmanuel vai nos dizer no livro Estude e Viva, que os espíritos continuam estudando e trabalhando. Vejamos que o livro ele é muito interessante, ele é Estude e Viva. Então, quem não estuda, não vive. Os amigos espirituais são claros. Estude e viva. Porque quem estuda tem recursos intelectuais melhores. Quem estuda a mensagem do Cristo irá ter recursos mentais melhores. Porque nós não sabemos como iremos partir. Nós não sabemos quando o quadro negro na afirmativa do Emmanuel irá nos solicitar um novo estágio de nossa vida. A vida é de provas. A vida é de expiação. Então, a todo momento, nós estamos sendo testados de alguma forma. E nós nos preocupamos só nas grandes coisas. Aí que está o grande perigo. Porque quem não ama no pouco, jamais irá amar no muito. Nós precisamos amar no pouco. E como seria esse amar no pouco? É delineando o nosso espírito. É começando a perceber realmente quem eu sou de fato. Começando a engendrar o meu espírito uma breve análise de quais substâncias espirituais eu me alimento ao longo do tempo, porque são substâncias. Aquilo que eu penso não ficou apenas no meu cérebro, reage em torno das pessoas. Aqueles sentimentos que eu trago em relação ao outro, tanto com aqueles que estão encarnados e desencarnados, ganham dimensão diversas. Nós temos dúvida disso a todo instante. Quando nós lembramos de um amigo e o amigo logo em seguida nos liga, é o nosso espírito tendo um preâmbulo de que ele iria nos ligar. Sentimos as vibrações antecipadamente. Então, quando nós começamos a perceber nessas pequenas coisas, nós começamos a analisar como a nossa vida está.
Porque nós correremos o risco de passar pelos mesmos períodos da mesma forma. E nós temos uma sensação de que a vida não anda. Ou seja, para a vida andar é preciso escolher então ter passos diferentes. E ter passos com Cristo é observar, é analisar, é nos trazer para a realidade, é buscar viver numa forma essencial à moral cristã. Quando Allan Kardec nos diz sobre o modelo de Jesus, e nós constantemente refletimos sobre isso, como modelo para a humanidade, ele não está nos dizendo como modelo de um religioso, nem um modelo dentro da casa espírita. Ele está nos dizendo um modelo claro de profissional, de esposo, de esposa, de filho, de cidadão. Que nós temos uma forma muito clara de transformar se nós desejarmos. E assim fez as grandes personalidades da história. Elas desejaram ir até ele. Maria de Magdala foi até Jesus. Jesus não está preocupado em saber o que o indivíduo foi. Ele está preocupado o que ele deseja ser. De uma forma muito clara em oferecer para ele subsídios se ele deseja se mudar. E quando nós vamos entender sobre este ponto, nós vemos uma referência muito profunda de Allan Kardec, porque para que a gente possa entender amar o outro como um tema muito batido, mas não é batido. Às vezes nós vemos as pessoas dizer assim, amar o próximo, mas ela é uma regra motriz de nossa sociedade. Ou seja, se nós, segundo as linhas de Allan Kardec, dos benfeitores espirituais, que são eles, Espírito Protetor, Emmanuel, que acreditamos ser a referência que Chico nos diz de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito Pascal, Fenelon, são espíritos que vieram ao mundo e testemunharam esse sentimento, ao ponto de Fenelon conviver com seu próprio inimigo em família. Por que será que eles nos colocam novamente a família? Se pegarmos todas as leis que Allan Kardec vai destrinchar, a última, quando ele vai nos falar de justiça, novamente ele vai tocar em família. Porque não irá adiantar ser paciente com aqueles que estão lá fora. Porque a nossa necessidade é o nosso clã familiar. Quando a nossa sociedade, a nossa família fragiliza, a nossa sociedade fragiliza como um todo. E é assim. O nosso desafio, ele é grandioso dentro da nossa família. Nós teremos inúmeras dificuldades mesmos. Porque nós trazemos a nossa herança do passado e precisamos ter um olhar para a família desse projeto que é desenvolver o amor. E nós temos isso. Eu costumo dizer que Simão Pedro já fez uma evolução em linha reta. Porque Simão Pedro escolheu conviver com a sogra dentro da sua própria casa. E como nós temos problema com a sogra? Eu, para acabar com esse problema, que certa feita eu vi na nossa reunião mediúnica um espírito desencarnado pedindo alguns instantes com a sogra, eu já propus à minha sogra que na próxima reencarnação eu caso com ela. E como ela olhou para mim e disse assim, será que esse troço de reencarnação existe? Eu disse para ela, eu posso te garantir que existe. Então, se tiver uma próxima, eu venho solteira. Eu falei, aí não dá. Nós precisamos casar. Para quebrar esses laços. Esses dias na rua eu vi um indivíduo plotado no seu carro. Eu amo a sogra da minha mulher. Que conflito nós trazemos em relação à sogra? Era a própria mãe? Então a sogra vive no psiquismo daquele indivíduo e ele não percebe, porque Freud nos diz aquilo que a gente fala, é aquilo que tem no nosso coração. Também, assim como Jesus, o homem é escravo daquilo que ele fala, daquilo que ele pensa, daquilo que ele grava, enfim. Então ele está repetitivamente olhando para o carro pensando na sogra. Eu amo a sogra da minha mulher. Ou seja, o projeto que ele gostaria era que a sogra fosse igual à mãe. Mas não é. Cada um é individual. Então esse olhar que nós devemos ter em torno da nossa família é um olhar concreto que a nossa família material não é a nossa família espiritual. E por isso que nós nos agrupamos. Porque como é que ia ter evolução?
É por isso que no capítulo da Marcha do Progresso, o Allan Kardec também afirma isso. É preciso que as pessoas se agrupem de uma forma diferente, porque cada um vai fazendo a sua evolução de meios mais ou menos iguais, e etc. É preciso ter a diferença, porém, Deus sempre coloca uma referência para que o indivíduo possa ter de bem, de amor, de paz, etc. Nós, como espíritos, precisamos nos perguntar sobre esse ponto. Como nós estamos olhando a família? De uma forma como esse projeto. No tratamento, porque vejamos bem, Allan Kardec não separa o capítulo 11 para nos falar de amor. Amar o próximo como a si mesmo. E nós verificamos no Evangelho de Jesus. É complexo e ao mesmo tempo simples. E Allan Kardec separa 3 passagens de Jesus. Uma no capítulo de Mateus, no seu capítulo 22, versículo 34 a 40. Vejamos que os religiosos na época se debatiam para saber. E no Evangelho de Mateus, os escribas, os saduceus, os fariseus queriam armar para Jesus. E Allan Kardec nos traz essa primeira referência. E na armação dos fariseus, uns tentam lhe fazer uma pergunta para o tentar. Primeiramente sobre o imposto. Se era lícito pagar o imposto. Os saduceus perguntaram a Jesus o que aconteceria com o sétimo esposo de uma mulher que poderia casar com um dos seus irmãos. Ou seja, tinha uma família com 7 irmãos e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Quando chegasse do lado de lá, segundo a lei mosaica, quando um partia, o outro casava com o irmão. E quando chegasse do lado de lá, supostamente com a vida futura, quem seria casado com essa mulher? Que pergunta louca. Eles faziam essas perguntas para Jesus. Mas o que Allan Kardec faz a referência é sobre o do fariseu. Vejamos, no templo, Jesus sendo questionado por todas essas pessoas de várias ideias diferentes. Mas Allan Kardec separa apenas essa passagem. Qual seria o maior mandamento? E Jesus é muito claro. Amar a Deus de todo o seu coração. Ou seja, por que ele não colocou primeiro amar o próximo? Porque vem de dentro. Porque Deus está dentro de nós. É preciso que eu aflore a minha espiritualidade. Se eu não amar a Deus dentro do meu coração, eu não consigo amar o próximo. E ele continua na lógica, porque tem lógica na parábola. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Que resposta fantástica de Jesus, porque ele nos coloca o tríplice aspecto aí. Ou seja, o amor de dentro, o amor como reencarnado e depois quando eu partir. Porque eu carrego isso. Se eu não amar o meu próximo e carregar meu coração cheio de ódio e não perdoar, eu continuarei perturbado do de lá e vice-versa. Precisarei voltar para delinear as minhas relações. Mas para nós ainda é muito distante. Porque como eu vou amar a Deus vinculado aos meus corpos físicos sem compreender? Porque Allan Kardec na questão número 1 e número 4 nos diz apenas que Deus é causa primária de todas as coisas. Então para nós é difícil. Então como um pedagogo, claro, ele separa uma outra passagem de Mateus. Façais ao outro tudo o que quereis que o outro vos fizesse. Acho que ficou mais fácil. Mas ele facilita ainda o ensino. Se eu ainda não consigo fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse, que aí já está na reação. Nós somos assim. Nós não percebemos ainda como nós reagimos às situações de nossa vida. E vejamos e repetimos. 32% dos homicídios aqui no Espírito Santo são causas banais. E posso afirmar para vocês, são de cristãos. Será que essas pequenas tiragens não fazem diferença em nossa vida?
numa briga de trânsito de vizinhos, no estado em que nós estamos, dos nossos sentimentos afloradíssimos, de fortes crises de todos os matizes, porque o mundo precisa balançar, precisa sacudir. Nós estamos em transição. Não será uma transição como nós pensamos assim naquele dia de domingo. Será no calor das emoções. E será aí que os cristãos verdadeiros deverão testemunhar. Testemunhar com a espada em riste? De forma nenhuma. Mas de uma outra forma, como dizia Jesus. Mas Allan Kardec ainda continua. Porque a ideia é entender. E aí ele separa Lucas. Tratai ao outro como gostaria de ser tratado. Ele facilitou o ensino aí. Porque o Espírito Protetor vai continuar a nos dizer que o amor por excelência é o resumo da doutrina de Jesus. Vejamos que os benfeitores amigos no livro dos Espíritos, que nos fala das leis morais, ele nos diz para concentrar nessa lei de justiça e amor. Nós precisamos apenas nos concentrar nessa passagem de Lucas. Fazei ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Resumiu completamente o ensino. Ora, então por que eu não aplico? Porque a minha mente está entorpecida. Eu preciso fazer aflorar. Eu preciso sensibilizar o meu coração. Não será possível que eu não consiga me sensibilizar com a dor do outro. Então o amor não nasceu. Lázaro vai nos dizer que o amor ele está em germe, em estado latente. E quando ele vai nos falar do amor, ele nos diz assim: quem ama não sente a miséria do corpo e nem da alma. No entanto, nós nos sentimos miseráveis do corpo e miseráveis da alma, porque nós não amamos, porque nós não façamos ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse, e porque nós tratamos o outro mal. Entre numa segunda-feira numa padaria e trata um balconista ruim, e seu dia começou muito mal. No final do dia, dor de cabeça, insônia, e você não sabe onde que está. Aquela pessoa que recebeu aquelas vibrações vai lembrar de você ao longo dos dias. E aí você sai de carro, encosta no semáforo, um mendigo para lhe pedir. Você já está irritado. O seu dia vai acabar mal. Porque você distratou alguém e você não percebeu onde que está a raiz. Emmanuel também nos diz isso. Nós precisamos quebrar a raiz. Nós precisamos exercitar em começar o dia bem. Já começamos na segunda-feira, buscamos os nossos vamos, que nós estamos atrasados. E nós não fazemos uma leitura, não fazemos uma prece, não desejamos bom dia ao outro. Isso faz uma diferença, queridos irmãos. Porque às vezes, aquele bom dia é a única coisa que a pessoa precisa. E nós podemos ser uma referência para acessar o mal. E o Espírito Lázaro, nos dizendo sobre isso, vai nos afirmar claramente. Aquele que ama e vive como transportado para fora de si. Ele fica ébrio de esperança, porque assim foram os mártires. Quando escutaram a palavra amor, eles se encharcaram de esperança e desceram com alegria ao circo. O Espírito Lázaro, tão feliz em nos afirmar, nós não precisamos descer para ir de encontro aos leões. Nós precisamos ir de encontro aos leões que vivem dentro de nós. Como não pensar nesses benfeitores que nos amam, porque eles nos amam muito. Eles continuam a nos sondar para desenvolver dentro de nós uma forma mais eficácia para acordarmos. E aí nós vemos Paulo nos dizer: desperte, tu que dormes. Nós precisamos acordar.
Acordar para esse ponto de felicidade, de alegria e de paz. Como não pensar na nossa sociedade tão difícil, como nós vemos em vários lugares que nós vamos. O indivíduo nos pede um salgado, R$3,50. Nós não temos coragem de lhe dar para comprar. Pede um café, uma roupa de frio. Quantas vezes nós voltamos de Guarapari, mais ou menos 10h30, 11 horas, quando acaba a nossa reunião de sábado, e contornavam a nossa Vila Rubim, porque eu moro em Santo Antônio, Caratuíra. Então descíamos da segunda ponte e tínhamos que contornar na ponte seca. Quantos moradores de rua. Mas ali tinha um garoto especial. Tinha um menino que andava descalço, na chuva, à noite, tarde da noite, e também de dia. Sempre via ele. Ele batia nos vidros e pedia algumas moedas. Mas o que ele queria não era moeda. Quando a pessoa não lhe dava o dinheiro, ele abraçava a pessoa e dava um beijo. Quantas vezes eu vi os gestos de agressividade das pessoas. E como o sinal às vezes é muito rápido, quando a gente chega, eu nunca fiquei na fila. Mas teve um dia que meu carro parou de frente. Eu falei, esse homem é um enviado de Deus. Ele traz a marca de Jesus. Vou abaixar o vidro. Ele me pediu umas moedas. Eu peguei e lhe dei. E não era moeda o problema dele. Ele queria apenas me dar um beijo. Eu virei o rosto e ele marcou com a sua saliva a minha fisionomia. Eu pensei, é Jesus que está me beijando. 2 meses depois, eu procurei aquele menino beijador. Um enviado do alto, com certeza. Porque o amor nasce na ausência, na escassez. Tantas pessoas cometem crime. Ele escolheu beijar. Então não há justificativa para cometermos qualquer crime que seja. Porque a lei de justiça e amor é clara. Nós temos méritos. E eu não ouvi mais. E perguntei a um outro morador: cadê o neguinho beijador? Porque era assim que ele era conhecido. Certa feita ele veio aqui beijar um rapaz. O carro passou rápido, atropelou e ele partiu. A sua marca ficou em mim. Marcou a minha vida. Nós precisamos marcar a vida do outro, mas com a mansuetude do amor em ação. O amor é a força que transforma o seu destino. Ele transformou o meu. Esperamos que nós venhamos transformar o destino de outras pessoas. Apenas com um beijo nós podemos transformar. Muita paz, senhores.